Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria vamos dar continuidade aos nossos estudos da lição de número 7, falando sobre cultuando a Deus, liberdade, mas com reverência. Amados irmãos, vamos dar continuidade estudando o culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o culto realizado no céu. Amém? Então, veja a nossa aula agora. Amém? Veja aqui, ó, primeira parte, segunda parte. OK? O culto nos antigos pactos. Ó, o culto nos antigos pactos. Aqui eu tenho Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Aqui nós temos a oferta oferecida nos cultos do Antigo Testamento. Por exemplo, Abel, Abraão, Elias, Moisés entregava a sua oferta no altar. Ok? Era sacrifício, poderia ser um holocausto. Deus vinha e lambia como se fosse uma língua de fogo. Na verdade, aqui é uma metáfora, porque era o fogo que descia sobre o sacrifício. Então havia um fogo sobre a oferta, Deus é quem mandava esse fogo. Aqui nós temos Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 3, Gênesis capítulo 15, versículo 1, Abraão também fazia isto. Então isto aqui era Deus que recebia a oferta. Veja que Deus não recebeu a oferta de Caim. Deus não recebeu a oferta de Caim, ó. Por quê? Porque Caim era do maligno. Então Deus não desceu fogo. Ó, não houve fogo sobre a oferta de Caim. Aqui eram os vegetais. Deus, ele aceitava as ofertas no Antigo Testamento, que a oferta quer dizer culto. Todo culto tem que ter oferta. Nosso sacrifício diário a Deus é o nosso corpo, o nosso culto racional. Aqui nós temos o que? Deus recebendo a oferta de Abel e não de Caim. Então, como era isto? Como eu sabia se Deus recebia ou não? Através do fogo. Deus consumia a oferta. Então, era desta forma que Deus aceitava a oferta ou não, se realmente descia fogo ou não na oferta. Depois de Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim matou o irmão por inveja. Caim matou Abel por inveja. O que foi que aconteceu? Deus vai mudar esse sistema aqui de descer fogo. Deus vai permitir que o homem coloque o seu próprio fogo. Como assim? Para evitar essa questão de um matar o outro. Deus disse, então vocês estão brigando porque eu estou descendo fogo na oferta de um e no outro não estou descendo? Então vocês mesmos coloquem o fogo. Então, o próprio, depois de Moisés, porque Moisés aqui foi o último, Deus disse na lei que o homem poderia colocar fogo no altar, ok? Então esse fogo no altar, Deus queria que o homem colocasse o fogo para que a fumaça subisse, ó, subisse até a presença da fumaça de Deus, ok? A nuvem de Deus. Deus recebia agora a oferta através dessa fumaça que subia, ó. Qual era o problema aqui? O problema era o vento. O vento, quando dava, atrapalhava essa fumaça subir. Então, Deus tinha um meio, um modo de fazer com que esta oferta fosse recebida. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a forma de Deus receber a oferta. Ó, já que havia vento que impedia a oferta subir aqui, ou seja, a fumaça, Deus dizia na lei, ó, coloca 5 litros de vinho sobre a oferta, para que a fumaça suba até a minha presença e se una com a minha fumaça, com a nuvem. Então, a nuvem se elevava através da libação, que era o líquido, o vinho. Assim, a Bíblia mostra exatamente o que, ó? A Bíblia mostra que o Espírito de Deus, tipológico desse vinho, para subir a fumaça, para Deus aceitar, porque a fumaça subia assim nessa direção vertical, o Espírito Santo é quem ajuda a nossa oração a subir.
Romanos 8:26. Glória a Deus. Então o Antigo Testamento falava da fumaça, falava do vinho. Então a fumaça representa as nossas orações. O vinho representa o Espírito Santo, levando a nossa oração ao Pai. Glória a Deus. Olha aí, ó, vinho mais fogo. Ó, para que a fumaça viesse de uma vez, ó, 5 litros de vinho aqui, ó. A fumaça, ó, Deus recebia esta oferta. Esta é a parte 3. Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja que o sacerdote oferecia o fogo, mas a fumaça deveria subir direto ao céu. Tinha um problema das aves de rapina, por quê? Porque se demorasse o fogo descer, se Deus rejeitasse a oferta, o sacrifício de animais aqui, o holocausto, ele era o quê? Comido pelos bichos, pelas aves de rapina. Por isso que o Abraão, ele tinha uma vara para expulsar essas aves, esperando Deus consumir o holocausto. Isso aconteceu com Abraão, com Jó, com Salomão, com Arão, com Moisés. Tudo isto mostrando como era o culto no antigo pacto. Amém? Aqui nesse outro desenho nós temos aqui, ó, o povo fora e dentro do templo. Nós tinha antes um sumo sacerdote e o povo fora. Então Zacarias, ele entrava, era o sumo sacerdote, né? Era o sacerdote, entrava aqui dentro e o povo ficava lá fora orando, ok? Isto está em Lucas capítulo 1, versículo 10. O povo lá fora e Zacarias lá dentro na hora do incenso. Veja que todos agora, de acordo com Apocalipse 1:6, são sacerdotes. Se são sacerdotes, já Deus, por intermédio da morte do seu filho, introduziu esse povo que estava fora. Veja que no templo do tabernáculo, haveria só o sacerdote para fazer o sacrifício aqui, ó. Todo o povo era assistente de culto, ficava fora, assistindo por fora. Veja que no tempo de Salomão, da mesma forma. Lucas 1:10, Apocalipse 1:6 mostra a diferença. Por quê? Porque atualmente a igreja, a Assembleia de Deus, todas as igrejas cristãs, ela tem os seus membros dentro do templo. Dentro do templo. Adora a Deus todo mundo junto. Por quê? Porque Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então, para entrar dentro do templo, tinha que ser sacerdote. Como Deus ia fazer isto? Fazendo cada um de nós sacerdote, levando para dentro do templo. Vocês podem examinar o texto de Êxodo 19, verso 17, mais Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 20. Veja o que foi que Deus fez, certo? Deus, ele tinha que pegar esse povo e colocar dentro do templo, ou então pegar o altar de sacrifício e levar para fora, ó, para ficar aqui, ó, pertinho do povo, o altar de sacrifício. Como foi que Deus fez? Deus fez as duas coisas. Deus enviou seu filho para morrer por nós. Então, isso já representando que o sacrifício foi tirado para fora. Jesus morreu por todos, porque ele morreu fora da porta. Amém? Ele morreu na cruz do Calvário, não morreu em Jerusalém. Ele morreu fora da porta de Jerusalém. Então, veja que Deus nos transformou, ó, certo? Em um novo povo. O povo não fica mais fora, o povo agora fica dentro. E para isso, nós tínhamos que ter um sacerdócio, o mesmo de Cristo. Amém? Então, veja que os sacrifícios, todos na lei, eram feitos aqui, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, era morto todos os animais aqui, ó. Tanto os que iam para o altar de pedra, ok? Tinha um altar de pedra fora, e como aqueles que iam para o sacrifício aqui. Então Jesus cumpre o sacrifício de dentro e cumpre o sacrifício de fora. O levítico e o sacrifício que é chamado de holocausto. Fora da porta. Jesus morreu por todos. Morreu pelo povo judeu, morreu por Israel e morreu por todos nós, porque ele morreu fora da porta. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, havia diferença sim, ó, entre
entre o altar de sacrifício, que era dentro, e o altar de pedra, que era fora. Esse altar de pedra era feito, ou seja, era consumido pelo fogo todo o animal. E aqui somente parte dos animais eram consumidos aqui no altar, porque parte ficava para o sacerdote. Então tem uma diferença entre holocausto, certo? E sacrifício. O sacrifício era dentro e o holocausto era fora. Então o que é o holocausto? 100%. A entrega do animal aqui. Embora morresse aqui, mas o animal vinha ser sacrificado, ou seja, ser queimado fora, porque era um altar de pedra ou de terra. Todo animal que fosse sacrificado aqui era partes. Então sacrifício quer dizer entrega de partes. Lembra da santificação e da consagração? Entregava uma moeda e entregava todo. Então tem diferença entre consagração, entregar todo, e também santificação. Então o sacrifício era a entrega de partes e o holocausto, entrega de 100%. Então aqui é um holocausto. Cristo entregou-se ao Pai 100%. Não foi simplesmente um sacrifício. Ninguém gosta de estudar e ninguém gosta de falar esses detalhes que a gente estuda na nossa aula extra, com profundidade, porque requer tempo, requer dedicação, e aqui com todo prazer a gente entrega todos os pontos dentro da Bíblia, sem enrolação, entrega tudo. Quando eu vou ensinar, eu não gosto de esconder, não, entrega o pulo do leão, na realidade. Então o sacrifício é partes para Deus, e você ainda fica com um pedaço, ok? O sacerdote. Mas quando você entrega tudo, é holocausto. Poucos sabem fazer essa distinção, como também santificação e consagração. Poucos sabem fazer essa distinção. Deus não deu parte de seu filho. Deus nos deu o filho inteiro. Deus não poupou seu filho unigênito. Foi um holocausto. De acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 24, Deus diz: um altar de terra, sacrificarás as tuas ofertas de holocausto. Poderia ser vaca, ovelhas, amém? Então veja que ali Deus disse: eu vou vir abençoar. Então ali, naquele monte de pedra ou de terra, era o lugar do templo. Deus ia construir o templo, ok? Sairia do tabernáculo, construiria o templo. E ali Deus disse: vou colocar o meu nome. Então Deus não cabe dentro do templo. Deus não cabe, nem os seus pés cabem na terra. Então o nome de Deus seria colocado no templo. Glória a Deus. Porque o nome representa o Senhor. Adoramos o nome do Senhor. Uma representação dentro do nome da grandiosa pessoa de Deus. Então é no nome que está a sua grandeza. É no nome dele que está tudo. Todos os dons, todos os frutos. Então é no nome dele que está a chave do poder. É no nome dele que nos é dada autoridade. Veja que Davi quis construir. Deus disse: não pode construir. É Salomão que vai construir. Mas eu vou colocar o meu nome. Eu não posso habitar, eu não cabo nem no céu. Não posso nem habitar no céu. Então veja que o céu da sua habitação não cabe. Então o nome do Senhor é o nome dado para habitar no templo. Então, antigamente, as pessoas no Antigo Testamento adoravam a Deus fora do templo, fora do tabernáculo de Moisés. Mas Deus nos trouxe para dentro. Estáveis longe, mas pelo seu sangue chegaste perto. Amém? O sangue derramado era sangue inocente, o sangue de Jesus. Aqui, meus irmãos, quando esse povo aqui crê em Jesus, que não é sacerdote, porque o sacerdote é que entra dentro do templo uma só vez durante o ano, aí Jesus pega esse pessoal que crê nele, coloca dentro. Por quê? Porque todos agora são sacerdotes. Não é só um. Amém? Não é só os filhos de Arão, mas todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Apocalipse,
capítulo 1, versículo 6. Por que Deus fez isso? Para levar para dentro do ministério, para fazer a obra de Deus como Ele sempre quis que Israel fizesse a obra de Deus. Então Deus colocou o povo dentro do santuário. Então veja aqui a foto, ó, dentro e fora. Então qual é o valor que nós damos a isto? A gente não dá valor porque a gente prefere abrir o celular. A gente prefere pegar uma revistinha na hora do culto. A gente prefere pensar nas coisas lá da terra, do mundo, sem estar no culto. É totalmente diferente daquilo que Deus projetou para que, quando nos ajunteis, um tem salmo, outro doutrina. Tudo isto precisamos entender que o sistema de culto através de sacrifício de animal acabou. O sistema agora é adorar aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então precisamos de uma dependência de Deus individual. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Todos nós temos autoridade para entrar no santíssimo lugar. Deus nos transformou em sacerdote. Não há mais assistente de culto. Você não foi chamado para ficar sentado e dizer apenas glória, aleluia. Você foi chamado para o serviço do trabalho da obra de Deus. O povo hoje, eles acham que estão no mesmo sistema no Antigo Testamento, que o povo estava fora assistindo. Não, você agora é um sacerdote. Então, tudo que o sacerdote, o pastor, o líder vai fazer, você também faz. Se ele canta, você canta. Se ele prega, você prega. Se ele vai a Deus, você vai. Então, não tem mais essa questão, fale tu, Moisés, com Deus e não nós. Deus tirou essa questão da pessoa ter um mediador. O nosso mediador é Jesus Cristo. É Ele que nos leva ao Pai. Amém? Então muitos ainda estão na mesma condição. Aquela multidão no culto, a multidão lá no culto, aqui ó, nas cadeiras, o pastor aqui, né, no púlpito, pregando aqui, e todo mundo só ouvindo, como se fosse ainda no mesmo período do Antigo Testamento, ficando assistente. Irmão, nós não somos mais assistentes do culto, nós temos a mesma característica do líder. Se ele vai a Deus, nós vamos a Deus. Então é uma pessoa só, uma alma só, é um reino só, é um espírito só. Nós estamos hoje na condição de reis e sacerdotes, mas muitos não dão valor. Fica no zap, fica na internet, fica conversando. Todos nós estamos como sacerdote de Deus e precisamos dar valor, porque veja a situação como você era antes. Fora, longe, hoje está perto. Deus te colocou para ser sacerdote. Amém? Do Deus Altíssimo. Então veja que Jesus derrubou a parede de separação através do seu sangue. E essa parede de separação, que é os véus do tabernáculo, ele tirou esses véus, nos trouxe para o lugar santo. E nós entramos no Santíssimo a qualquer momento na oração. Então, nós temos autoridade pelo sangue de Jesus. Se o pastor tem autoridade, da mesma forma você e eu temos autoridade. Porque nós não somos mais assistentes, nós somos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Agora nós vamos para o culto no céu. Como ele é feito. Amém? Amém? Então, aqui nós temos o culto ao Redentor. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 14, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25.
Digno é o Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário e adentrou no céu e assentou à direita do Pai. Então tem dois tronos aqui, ó. Um trono e aqui o outro. Então um à direita. Então veja que mudou tudo. Por quê? Porque o cenário está novo. Por isso que a Bíblia fala do novo cântico. Por quê? Porque Hebreus capítulo 1, versículo 6 diz que todos os anjos adorem a Jesus. Veja que o Cordeiro está lá, ao que está sentado no trono, que é o Pai, certo? Esse que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é o Filho. Esse é o Filho, sentado do outro lado, à direita. Então os 24 anciãos, ó, que estão aqui desse lado e desse lado, 8 de cada lado. Nós temos os querubins, certo? Temos os arcanjos, temos os anjos mensageiros. Todos eles estão lá prestando culto àquele que vive para todo sempre. De um outro lado, nós vamos ver a criatura. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25. Porque ela também vai adorar ao Senhor nosso Deus. Veja, digno de receber. Veja, ao Cordeiro e aqui aos dois. Por que ao Cordeiro? Porque houve um novo cântico. E nesse novo cântico nós temos 7 atributos. Primeiro, poder. Segundo, riqueza. Terceiro, sabedoria. Quarto, fortaleza. 5, honra. 6, glória. 7, louvor. Apocalipse 5 e 12. Aos dois. Veja que a criatura, ela vai o quê? Adorar aos dois. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então a criatura, ela vai adorar os dois. Ela vai adorar com louvor, honra, glória, domínio ao Pai e ao Filho. Então são 4, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 tributos de glória aos dois. Então a aula de hoje está tratando sobre o segredo do culto no céu revelado no Apocalipse. 3 tipos de adoradores. Quais são? O primeiro tipo, os querubins. O segundo tipo, os anjos comuns. Terceiro tipo, a criatura. Então, a gente vê que eles dizem no capítulo 4, versículo 11, Apocalipse 4 e 11, digno és, Senhor, de receber 1, honra, 2, poder, 1, glória, 2, honra, 3, poder. Aqui é apenas um só, que é o Pai. Amém? No capítulo 5 de Apocalipse, é aos 2. Aí é 7. Glória a Deus. Porque os anjos aqui recebem a ordem de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. A Jesus. Então eles adoram com 7. Porque é um cântico novo. Irmão, entrou Jesus. Nunca havia entrado um homem para sentar à direita de Deus. Nunca havia sentado um que o Pai dissesse, este é meu filho, adore todos os anjos. Ou seja, os anjos receberam a ordem de adorar Jesus. E eles adoraram, ó, 7 vezes. Ele adorava o Pai, todos os anjos, 3 vezes. Veja que ao Filho, 7 vezes. E ao Pai, 3 vezes. A criatura vai equilibrar a adoração. Por quê? Porque ela vai entrar e vai dizer, ó, nem é 3 e nem é 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 7, 6, 5, 4. Então aqui é o meio. Qual é o meio do 7? É o 4. 4 significa equilíbrio. Então a criatura que teve contato com o Espírito Santo, que recebeu do Espírito Santo como adorar aquele Jesus que uma vez se tornou carne, estava na humanidade. Então o Espírito Santo que está na igreja hoje, que os anjos de Deus aprendem com a igreja, é esta criatura que está ensinando aos anjos que ao Pai
e ao Cordeiro são 4 atributos de adoração. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala dos anjos, certo? Fala do grupo dos anjos que vão entrar. Aqui já não é os querubins, porque são 4 classes de anjos. Nós temos os serafins, os arcanjos, os anjos mensageiros, ok? E os querubins. Então veja que ele se apresenta aqui, os anjos, para adorar a pessoa que entrou nova, porque o Senhor levou o corpo da ressurreição. Tudo novo, cântico novo, o cenário do céu mudou, irmãos. O Lúcifer já não está mais lá, a terça parte dos anjos que pecaram já não está mais lá. Então Jesus transformou esse espaço em glória, em poder e majestade. Os anjos estão jubilosos pela presença do seu Senhor, nosso Deus. Veja que o cântico novo, parece que havia um cântico antigo, e o cântico antigo era só 3. Lembra? 3 cânticos: honra, poder e glória, e era dado a quem? Ao Pai. Quando chegou o Filho, eles adoraram sem limite. Mas a criação disse o seguinte: vamos equilibrar, vai ser 4, tanto para o Pai como para o Filho. Glória a Deus. Por quê? Porque os 2 são iguais em honra, em glória e em poder. Amém? Em louvor, em honra, em glória e em domínio. Os 2 são iguais. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, fala do segundo grupo, milhares e milhares de anjos, e passeata celestial. Glória a Deus. Tudo cantando um novo cântico. Imagine lá a igreja cantando um novo cântico. Imagine lá o cântico de Moisés. Nós todos vamos louvar o Cordeiro lá no céu. Então Apocalipse 4 e 11 fala de um só. Apocalipse 5 e 12 fala dos 2. Então Jesus, ele levou o seu corpo, que foi a herança, que ele não poderia deixar na terra, irmão. É dele, o corpo é dele. Então ele levou o seu corpo, que é propriedade dele. Então o nome também que ele herdou é de herança, que é o nome de Jeová. Porque o pai não é Jeová, então o filho também é Jeová. É o nome de herança. Então chegou lá no céu alguém novo, e o pai vai ter que dizer quem é esse novo. Está em Hebreus capítulo 1. Ele é Criador, ele é Senhor, ele fez o céu, ele fez a terra. O pai vai dar testemunho daquele que estava no seu seio. João 1,18. Esse é meu filho. Porque o nome que ele recebeu na terra é o nome de adoção. O nome de Jesus foi adotado, ou seja, Deus deu como um nome de adoção. Veja que os anjos lá no céu, quando vê Jesus, que ele não tinha costume, irmão, só tinha um trono, só tinha um assentado. O Senhor estava no seio, estava escondidinho dentro do Pai. Aí agora ele sai do seio e vem para a direita. Aí os anjos agora ficam confusos. Quem é este? Aí o Pai diz: é meu filho. Então a revelação é clara. Dentro do livro do Apocalipse. E os anjos agora ficam satisfeitos, contentes, porque está tudo de uma forma organizada. E o Pai agora, pelo Espírito, ensinando os anjos a adorar ao Senhor por meio da criatura. Então o Espírito de Deus que foi enviado à terra, ele ensinou a verdade, toda a criação. Então o conhecimento da revelação de Deus está na criação, porque a criação revela a glória de Deus. Então veja que tudo agora, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 6, veja, o Filho glorificado, o Pai diz que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele é Senhor. Então o Pai dá testemunho, ensinando a adorar o Filho. Glória a Deus. Por quê? Porque os 2 são iguais. Embora o céu adorava só um assentado, agora vai ter que adorar aquele que está à direita, o Cordeiro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro.
É uma experiência tremenda da criação. Nós fazemos parte da criação. Temos a revelação de Deus. Veja que os pássaros também têm revelação. Aqueles que estão nos mares, os peixes, todos conhecem a revelação do Senhor, o Criador. Veja Apocalipse 5:13. Toda criatura falou ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam dados ações de graça, honra, glória e poder. Não é 7 e nem é 3, é 4. É um equilíbrio. Nós temos que equilibrar nossa vida com os dons e com o fruto. Amém? E esse equilíbrio é o ensino bíblico da adoração ao que está sentado ao que está sentado no trono e ao que está à sua direita, o Pai e ao Filho. Glória a Deus. Irmão, todo culto tem que ter equilíbrio. Estamos adorando a Deus. Mas, infelizmente, há um problema muito sério nas nossas igrejas, com os departamentos. Nós, pela misericórdia de Deus, dirigimos uma congregação aqui, que foi preciso mudar aquele hino que não dava certo para a igreja cantar junto. Irmãos, por exemplo, as irmãs começaram a louvar ao Senhor lá no seu conjunto, né, dizendo mulheres de Deus, né? Elas querem ser, né? Mulheres de Deus, eu quero ser. Aí eu, vendo aquela situação como dirigente, e vi os irmãos tudo com a boca fechada. Não dá para glorificar porque o hino está direcionado só às irmãs. Já pensou homens cantando mulher de Deus? Não dá certo, por isso são hinos individuais. Hinos individuais não dá certo para ser cantado na congregação inteira. Aí os obreiros lá, tudo com dente trincado, sem abrir a boca. Então, irmão, temos que ter o que? Equilíbrio na adoração. Se são coisas pessoais só comigo e Deus, então fica com você e Deus. Na congregação, todos, se o menino, o pequeno até o maior, daquele que está sentado no último banco até que está assentado lá no púlpito. Então todos devem adorar num só louvor, numa só adoração. Louvado seja Deus eternamente. Amém.